Olá, amigas e amigos que visitam o nosso canal com o lápis na mão. Que bom nos reencontrarmos em mais um Conversando sobre a Revista Espírita. E dando sequência a nossos estudos da Revista Espírita, no ano de 1858, nós hoje vamos refletir sobre o artigo O Orgulho, na revista de maio de 1858, na publicação de maio de 1858. Se você não assistiu a nossos estudos anteriores, tem um cardzinho aqui em cima. E por ele você pode acessar nossos estudos anteriores da Revista Espírita e outros estudos feitos por nós em nosso canal, com lápis na mão, sempre sobre a doutrina espírita e o pensamento de Allan Kardec. Muito bem, em nosso artigo de hoje, Kardec transcreve para nós a dissertação moral ditada por São Luís à senhorita Hermance de Faux, sobre o tema o orgulho. A dissertação está dividida em 3 partes, sendo as 2 primeiras apresentadas em forma de parábola e a terceira apresenta-se como uma exortação. Em seguida, as 3 dissertações são apresentadas a São Luís 4 perguntas e respostas, e as respostas de São Luís nos auxiliarão em nossa reflexão de hoje. Muito bem, abrindo aqui a doutrina espírita, nós vamos, antes de iniciarmos a nossa reflexão, recomendar a vocês a leitura desse artigo. É muito importante que seja feita, antes da reflexão, a leitura das 2 parábolas, da dissertação e das perguntas que são feitas por Kardec a São Luís. Nós vamos ver, e já deixamos registrado para vocês, que essas perguntas, elas constam de O Livro dos Espíritos, no capítulo que trata das questões de 899 a 901. Se não me engano, não se pode servir a Deus e a Mamon, mas são perguntas que tratam sobre a avareza. Eu tenho a impressão que é nesse capítulo, mas posso depois verificar. Verifica você, de 899 a 901. Eu não anotei aqui direitinho onde elas estão. E quero também recomendar a vocês a leitura de referências doutrinárias importantíssimas para o nosso estudo, que nós vamos encontrar em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7º, item 11, que trata sobre o orgulho e a humildade, instrução dos espíritos. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, exatamente, não se pode servir a Deus e a Mamon. Importantíssimo esse capítulo para nos nortear e esclarecer no uso dos bens materiais de que somos administradores. E sobre o tema específico do orgulho, a importantíssima dissertação de Kardec em Obras Póstumas, na primeira parte, que tem por título O Egoísmo e o Orgulho. Então, com essas recomendações, vamos começar a nossa reflexão. Mas vamos começar por Jesus. Vamos ao Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 3, onde Jesus diz para nós: bem-aventurados
os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E quando nós fazemos a leitura dos primeiros itens, logo desse capítulo, em O Evangelho segundo o Espiritismo, os itens de 2 a 6, onde Kardec reflete sobre a afirmativa de Jesus, nós vamos ver que Kardec coloca para nós: Jesus põe a humildade na categoria das virtudes que aproximam o homem de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele, de Deus, afastam a criatura. E isso por uma razão muito natural, a de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Será o maior no reino dos céus aquele que se humilhar, se fizer humilde. Isso é, que nenhuma pretensão alimentar a superioridade ou a infalibilidade. Muito bem. Fazendo a leitura desses itens, nos chama a atenção essa afirmativa de Kardec, quando ele nos fala nenhuma pretensão. Aquele que vivencia a humildade alimenta em relação à superioridade e à infalibilidade. Muito bem. E a gente para e a gente se pergunta: o que leva o homem a alimentar a pretensão da superioridade e da infalibilidade? O que leva o homem? O que há por trás desses comportamentos de superioridade que nós tantas vezes assumimos, não é verdade? Vamos lá a Obras Póstumas, primeira parte, como dissemos no artigo de Kardec, o orgulho e o egoísmo. E Kardec, analisando o orgulho e o egoísmo, ele vai de um para outro, como os dois vícios que mais comprometem a nossa alma. Ele diz que a causa do orgulho está na crença em que o homem se firma da sua superioridade individual. Essa é a causa do orgulho. O homem que se pensa superior. Ainda aí se faz sentir a influência da concentração dos pensamentos sobre a vida corpórea. Então, o homem que se sente superior e que concentra toda a sua atenção, os seus pensamentos na valorização da vida corpórea. Naquele que nada vê diante de si, atrás de si, nem acima de si, o sentimento de personalidade sobrepuja e o orgulho fica sem contrapeso. O orgulho ocupa o lugar. A incredulidade, continua Kardec, não só carece de meios de combater o orgulho, como o estimula e lhe dá razão, negando a existência de um poder superior à humanidade. O incrédulo apenas crê, acredita em si mesmo. É, pois, natural que tenha orgulho. Se ele se acha único, superior a tudo, não existindo nada superior a ele, ele se envaidece, se orgulha dessa condição. Então, Kardec conclui para nós: crer em Deus e na vida futura, isso é tão importante,
é, conseguintemente, a primeira condição para moderar o orgulho. Se você está com o lápis na mão, vai lá em Obras Póstumas e grifa. Crer em Deus e na vida futura. Essa afirmativa está logo no início de O Evangelho segundo o Espiritismo, quando, na introdução, Kardec coloca para nós a importância da crença em Deus, do reconhecimento de um poder superior e da existência de uma vida pregressa e futura, a vida de agora, que minimiza esse olhar para uma condição de imortalidade do espírito, minimiza o valor dessa encarnação. Tão importante isso, até mesmo para a resiliência, a resistência às lutas e aos sofrimentos da vida. Isso também passa, não é verdade? Juntamente com o futuro, termina Kardec, é necessário ver o passado para fazer ideia exata do presente. Muito bem. Então, com base nessas afirmativas, o que leva o homem a alimentar a pretensão de superioridade e infabilidade? O fato de que o homem incrédulo, aquele que não admite, reafirmando um poder superior, não acredita na imortalidade da alma, acredita apenas em uma vida única, esse ponto de vista materialista, muito importante, o impele naturalmente a priorizar tudo que atenda a seus interesses pessoais, não aceitando ser contrariado em seus desejos e expectativas. Quantas vezes nós nos posicionamos assim, não é? Contrariados, brigamos até mesmo com Deus, porque os nossos desejos e expectativas não estão sendo aceitos. Quando a gente diz, eu queria, mas eu queria, é o quê? É a exaltação da personalidade, como vamos ver em O Livro dos Espíritos, na questão 917, e de vez em quando a gente recorda pela importância dela. Diz a questão, a resposta dos Espíritos a Kardec: o egoísmo se origina do orgulho. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa aos seus direitos. A importância que atribui à sua pessoa por orgulho, naturalmente, o torna egoísta. Então, a importância da personalidade, onde o egoísmo assenta, mas também o orgulho, porque o egoísmo vem do orgulho. Temos, então, a importância da personalidade, temos o orgulho e o egoísmo. Esse é o movimento da nossa alma ainda enganada, não é? Olhando à vista por um ponto de vista de incredulidade. Então, o que leva o homem a alimentar, repetimos a pergunta, a pretensão de superioridade e infalibilidade? A incredulidade em um poder superior, ele nega o poder superior da divindade, dessa força maior do que nós, não é verdade? A crença na existência de uma única vida corpórea, terminou isso aqui, não tem mais nada. A importância da personalidade, se é assim, ele, o homem, é o mais importante, e os seus interesses pessoais precisam ser priorizados.
E a gente resumiria isso tudo em materialismo. Essas as condições do homem materialista. Questão 799 de O Livro dos Espíritos, importantíssima, onde Kardec pergunta aos espíritos como o espiritismo poderia contribuir para destruir o materialismo, exatamente combatendo esses pontos, a incredulidade no poder superior, a crença na existência da vida única e chamando a nossa atenção para a importância exagerada que damos à nossa personalidade, não é? Que está profundamente ligado esse exercício a crença em Deus como Criador de todas as coisas e de seres iguais, com direitos e deveres iguais, sem que haja superioridade entre nós. Então, lá na questão 799, os espíritos dizem a Kardec, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, o espiritismo faz que os homens compreendam onde se encontram os seus verdadeiros interesses. Questão 799, lápis na mão, olha, onde se encontram os seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o futuro. E isso nós temos visto e ressaltado em nossas reflexões. A isso nós chamamos, Kardec chamou, as consequências morais das nossas ações de agora, não é? Então, os espíritos dizem assim, à medida que os homens se instruem, olha a importância da instrução acerca das coisas espirituais, menos valor dão as coisas materiais. Quanto a gente ainda dá de importância e valor às coisas materiais, importantes numa certa medida, como nós vamos ver em outros estudos do Livro dos Espíritos, quando vemos, por exemplo, que há uma medida para o instinto, há uma medida para a paixão, e o exagero na satisfação do instinto, muitas vezes de sobrevivência natural e justo que temos, nos leva aos excessos, aos abusos, não é? Ao supérfluo. E qual outro ponto que eu falei, agora me distraí do segundo ponto, daqui a pouco ele volta no apego aos bens materiais, a importância da personalidade. Então, dizem os espíritos, vou repetir, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Então, para concluir esse ponto, a resposta à pergunta que fizemos, o materialismo, a descrença em Deus e na vida futura, acirram o sentimento do egoísmo, que assenta na importância da personalidade do homem orgulhoso, que faz o homem orgulhoso, dizem os espíritos, priorize o seu interesse pessoal, apegando-se às coisas materiais, pela importância que dá às grandezas terrenas, a riqueza, os títulos, a glória e a nobreza de nascimento, por exemplo. Tudo isso manifestações egóicas de importância da nossa personalidade. E é exatamente esse apego, por isso chegamos a esse ponto, que caracteriza o homem avaro a que São Luís se refere nas suas narrativas.
Lá em O Evangelho, no capítulo que recomendamos, o capítulo 16, os espíritos, Kardec vai dizer para a gente da avareza, Kardec tem três, ele diz, a avareza é um pecado que consiste no apego excessivo aos bens materiais, especialmente ao dinheiro e ao ouro. Pessoas avarentas são mesquinhas, não gostam de partilhar o que têm e fazem tudo para ter sempre mais e mais. A avareza também pode ser chamada de ganância ou sovinícia. Aqui, Kardec está abordando, e nós vamos ver em todo esse capítulo 16, a avareza mesmo ligada ao apego aos bens materiais. Mas a verdade é que muitas vezes nós somos também egoístas, avaros, não é? Na hora de compartilharmos algumas conquistas, alguns bens do conhecimento, da das próprias condições da posição social que ocupamos e vaidosos com relação a títulos que temos, que pensamos nos colocam em uma condição de superioridade àqueles que estão junto a nós. Perigoso, perigo, perigo, não é verdade? Então, essa reflexão inicial para nós foi muito importante. Vou dizer a vocês por quê. Porque no primeiro momento, lendo o artigo O Orgulho, dissertação moral de São Luís, a senhorita Hermance, eu me surpreendi quando as parábolas apresentadas e as questões feitas por Kardec a São Luís especificamente tratam sobre a avareza. E, num primeiro momento, eu me perguntei por que o tema orgulho descamba, vamos dizer assim, a reflexão de São Luís, se a gente pode usar essa expressão, para a avareza. Agora a gente percebe o caminho. O materialismo é o pano de fundo, materialismo do homem que não crê em Deus, o homem que acredita haver uma única vida e atribui importância à sua personalidade. Com essa importância da personalidade, ele se torna naturalmente, se ele é importante, ele está orgulhoso da sua condição. E essa condição orgulhosa o faz egoísta e avaro. Chegamos à avareza, quando ele acumula os bens materiais para si próprio. E Kardec vai então colocar nas questões para São Luís duas situações opostas, em que ele pergunta onde está o comprometimento maior do homem. Aquele homem que nasce na opulência, não conhece a necessidade e é egoísta e avaro. Mas há também uma outra situação de alguém que não nasceu na opulência, precisou trabalhar para reunir a sua fortuna, o seu tesouro, conheceu a necessidade no início de sua vida, antes de acumular bens, e mesmo assim ele permanece egoísta e avaro. Então, os espíritos dizem para nós que aquele que conheceu a privação, passou pela experiência inicial de conhecer a necessidade, esse é mais responsável, porque ele teve a, uma experiência nesse sentido. Vamos ver aqui como é que na resposta, deixa eu voltar um pouquinho à resposta aqui, no meu texto, um minutinho só, vamos ver, cadê a resposta aqui? Olha lá.
dos dois avarentos, né? O que dizem os espíritos. É muito interessante essa resposta. É mais culpado, mais responsável o, o que conheceu o sofrimento, ele sabe o que é sofrer, e mesmo assim ele não compartilha com aquele que sofre agora que ele tem o recurso. Muita responsabilidade. No caso daquele, a outra questão que ele apresenta, essa questão é a responsabilidade maior é naquele que conheceu o sofrimento. E a outra questão proposta por Kardec, muito interessante também, é quando ele diz: aqueles que acumulam não fazem bem, são avaros, as duas situações iguais, mas apresentam a desculpa de acumular para deixar para os filhos. É egoísmo também. Deixar tudo para os meus filhos, parte de mim, como muitas vezes as pessoas dizem, é egoísmo também. E os espíritos dizem que esse pensamento é um pensamento de uma consciência má, não é? Há ainda uma outra questão, quando a pergunta é: aquele que acumula para gastar com ele, mais esbanja do que tem. Mas há também aqueles que acumulam tanto que ainda a si mesmo impõem privações. Então, também nessa hora nós vamos ver aqui a resposta dos espíritos, não é? De dois avarentos, o que se priva do necessário e morre de privações, e o outro que é pródigo consigo mesmo. Qual o mais culpado? Aquele que goza, dizem os espíritos, porque o outro já está na privação que sofre pelo seu egoísmo e sua avareza, ele não percebe que ele já está impondo a si mesmo uma punição. Que interessante, não é? O pensamento de Kardec e a resposta, a maneira como os espíritos respondem a Kardec. Muito bem, orgulho, avareza, capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Um capítulo importantíssimo, que nós recomendamos um estudo cuidadoso. Olha, o Kardec organizou esse capítulo, ele constando de 6 passagens de O Novo Testamento, em que Jesus se refere à verdadeira riqueza. 6 passagens diferentes em que Jesus nos exorta para o uso da riqueza e aquela que é a verdadeira riqueza. Lembrando, quando ele nos diz que dos bens da terra nós somos apenas administradores por um tempo, não é verdade? Depois das 6 passagens do Novo Testamento, há 3 textos com comentários de Kardec. Ele fala sobre a utilidade providencial da riqueza, as provas da riqueza e da miséria e a desigualdade das riquezas. Aspectos importantíssimos para a nossa reflexão. E depois do comentário de Kardec, 4 mensagens de instruções dos espíritos para nós sobre o tema. Quando, então, nós vamos ver os espíritos falarem sobre a verdadeira propriedade, o emprego da riqueza, a transmissão da riqueza e o desprendimento dos bens terrenos, a abnegação.
desprendimento dos bens terrenos. Então, recomendamos Avareza, capítulo 16 do Evangelho, não se pode servir a Deus e a Mamon. E, quando falamos sobre orgulho, repetimos a importância do artigo de Kardec em Obras Póstumas, precioso. Nós aproveitamos apenas algumas citações do início desse artigo, sobre o egoísmo e o orgulho. Muito bem, para terminar, vamos então voltar a Jesus, começamos com ele, quando ele nos diz, Kardec chama a atenção para o fato de que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. A caridade, quando tratamos o outro da maneira como gostaríamos de ser tratados, nós estamos nos colocando numa horizontal de filhos de Deus que todos somos, condições iguais. E a humildade, a submissão e a obediência a esse poder superior a nós, que vai se manifestar de muitas maneiras, mas, acima de tudo, na aceitação dos mecanismos da vida, sempre expressões do imenso amor de Deus por nós, nos permitindo encarar as nossas lutinhas, como a gente gosta de dizer, encarar as nossas lutinhas com mais serenidade, lembrando que esse tempo de agora é uma fração mínima, inexpressiva de tempo, no grande tempo do Espírito imortal. E diz a moral de Jesus que caridade e humildade são virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. A caridade, isso está lá também no nosso capítulo 15 de O Evangelho, a caridade abrange todas as outras virtudes, porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo, Kardec diz para nós. E em O Livro dos Espíritos, na questão 913, os Espíritos dizem para nós: estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo, e daí, do egoísmo, se origina todo o mal. Muito bem, vamos chegando ao final, passando aqui o nosso artigo da Revista Espírita. Tem uma anotaçãozinha aqui que fiz, acho que ainda temos um tempinho para falar sobre isso, é exatamente a questão do necessário e do supérfluo, essa medida que nós anotamos aqui para nos lembrarmos de falar, a medida de uso e abuso, né? É muito importante quando Kardec diz para nós que, lá no artigo de Obras Póstumas, ele diz assim, olha que importante esse esclarecimento. O egoísmo e o orgulho nascem de um sentimento natural, o instinto de conservação. Todos os instintos têm sua razão de ser e sua utilidade, porquanto Deus nada pode ter feito de inútil. Ele não criou o mal. O homem é quem o produz abusando dos dons de Deus, em virtude do seu livre-arbítrio. Contido em justos limites, aquele sentimento, o instinto, é bom em si mesmo. A exageração é que o torna mau e pernicioso.
O mesmo acontece com todas as paixões que o homem frequentemente desvia de seu objetivo providencial. Ele não foi criado egoísta nem orgulhoso por Deus, que o criou simples e ignorante. O homem é que se fez egoísta e orgulhoso, exagerando o instinto que Deus lhe outorgou para sua conservação. Gente, que colocações absolutamente preciosas. Quando Kardec nos diz, nos lembra que tudo que é criado por Deus tem uma razão de ser e uma utilidade, porque Deus não criaria o mal não existe, o mal é apenas a ausência do bem. Então é preciso que a gente entenda que tudo que existe em nós, daí a importância de nós fazermos esse mergulho para dentro, como nosso companheiro Marlon Reikdal nos recomenda em suas reflexões, em seu canal, vai para dentro, passa pela pelo mau uso feito pelas viciações, passa pelas viciações, para que você possa, reconhecendo a sua fragilidade, que dá lugar, o seu engano a essas viciações, você possa exatamente valorizar aquilo que existe em verdade, semente de Deus na sua natureza divina. O bem, a luz, em toda a parte nos inundando, porque somos filhos de Deus, herdeiros da sua imortalidade, herdeiros, como diz também um companheiro querido, filhos de Deus, aprendizes da vida, herdeiros do universo. Que Jesus nos abençoe. Vamos chegando ao final da nossa reflexão dessa manhã, agradecendo a você pela companhia que nos fez em mais esse estudo, esperando encontrar você na próxima semana, na continuidade das reflexões sobre a Revista Espírita de 1858, e desejando a você, no dia de hoje, muita paz, um dia de paz para o seu espírito, para a sua casa, para a sua família, muita paz em sua vida. E até a próxima semana.